Com certeza, eu, eu às vezes fico pensando que a gente não conhece os padrões do que é certo e do que é errado. Aí, olha só, se você vai num dentista, eu acho que é importante que você chegue lá, ele cuide dos seus dentes, cobre o preço justo, sem fazer nenhum tipo de, de coisa que seja desonesta, né? Então já descobri uma palavra, desonesta. Você vai no médico, o médico, obviamente, tem que fazer o caminho, né, que o médico faz. Se você está sentindo algum problema, ele tem que solicitar exames, tem que investigar, né, e não simplesmente te passar um medicamento porque ele inferiu que você tem um determinado problema, né, e pronto. Então não é bem assim. Isso é uma coisa, né? Aí você vai num psicanalista, num psicólogo, seja lá onde você for, o que a pessoa faz, ela tem que fazer com bom senso, com respeito, né? E não querendo inventar histórias para ganhar vantagem. Estou falando tudo isso porque nós temos que saber que os rótulos que a gente colocou na nossa existência cultural tem que ter valor, né? Se não tiver valor, nada do que o ser humano fizer vai valer. Não tem validade. Você não pode acreditar em ninguém, porque a pessoa faz do jeito que ela achar melhor, né? E o que a gente colocou de conceitos de moral, de sinceridade, justiça, verdade, todas essas coisas, se elas não existirem, não tem nem sentido a gente se relacionar com o outro, né? Eu creio que é fundamental que a gente tenha esses preceitos, né? Senão também não tem sentido ter religião, não tem sentido nada, né? Nem a palavra amigo, você não vai ter amigo, né? Quando você tem alguém que você pode mentir para ele, ele pode mentir para você, isso não é amigo, né? Quando você tem um pai que você não respeita e ele não te respeita, isso não é pai, isso não é filho. Então, sim, as coisas têm que ter alguns parâmetros para que a gente consiga conviver, porque o ser humano, na sua falta de bom senso, um dia eu vou explicar o que eu penso sobre bom senso, mas o ser humano, na sua falta de bom senso, se ele não tiver esses itens para balizar o caminho dele, ele não tem também caminhos para se relacionar com o outro. Aí pronto, né? Se os papéis não estiverem bem definidos, você não vai ter amigo. Se os papéis não estiverem bem definidos, você não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter filho, não vai ter primo, não vai ter prima. Você não vai ter o chefe, o patrão, né? Você não vai ter o irmão. Tudo que a gente colocou como título para sobreviver não precisa, né? Não vai existir isso. Eu creio que essa necessidade, neste momento da nossa existência como consciências humanas, é necessário, porque nós vivemos com referenciais desse nível. Referenciais desse nível, é duro falar isso, né? Mas é isso que nós temos. Então nós temos que aprender. E esse aprendizado tem que ficar bem claro, né? Porque, olha só, se você
vai exercer alguma coisa, uma profissão, e o seu limite para exercer isso é o teu ego, é melhor você não exercer, né? A gente tem, por exemplo, né, um governante que assumiu um posto que tem determinados deveres e, obviamente, direitos, e eles têm que ser cumpridos. Nós não podemos usar o ego para determinar a relação que a gente tem com o outro, mas tem que determinar, assim, os papéis que são necessários serem exercidos naquilo que a gente faz. Se uma pessoa é o teu irmão, né, você vai ter que se relacionar com ele como irmão, respeitando todas as outras pessoas, porque todos têm que ser respeitados, mas vai ter que se relacionar com ele como irmão, né? Eu acho que isso é fundamental. Se é um tio, vai se relacionar com ele respeitando ele como tio. E ele também tem que, sabe, essa relação, ela fica determinada e é importante para a gente sobreviver bem, né? Para a gente tirar da nossa vida todos os problemas que nos atrapalham tanto, né? Eu comecei a falar isso porque eu vi algumas coisas hoje que eu achei interessantes, né? Ninguém ligando muito para o outro, né? Ninguém respeitando as leis que nós mesmos criamos. Isso não tem sentido, né? Como é que você vai viver feliz num mundo em que está tudo do jeito que cada um acha que é e ninguém tem nada definido? Tem que ter definido para a gente poder conversar com as coisas, mesmo às vezes com pontos de vista diferentes, mas sabendo que estamos falando da mesma coisa, né? Se a gente não deixa a honestidade com um espaço de desonestidade muito grande, não precisa se ter honestidade, né? Justiça, se você deixar a justiça com espaço de injustiça imenso, você não precisa de justiça, não precisa de respeito, não precisa de nada, né? Isso que eu estou falando é interessante porque foi por um fato que aconteceu hoje de manhã, né? E foi um fato que aconteceu entre duas pessoas que eu estava presente, né? E foi um gesto muito respeitoso de uma pessoa com a outra. Eu falei que interessante, né? Porque quando você vive sempre dentro de um espaço bem determinado de coisas decentes, quando alguma coisa fica fora disso, você sabe que está fora disso, né? Mas quando a coisa não está assim e alguém é muito decente no que está fazendo, aí você fala, nossa, isso é uma exceção. Isso não poderia ser uma exceção. Mas eu vou relatar o fato. A pessoa pagou uma coisa a mais, achando que aquele era o preço, né? E o outro pegou, foi, conferiu, e o outro já tinha saído. A pessoa pagou e falou muito obrigado e saiu. A pessoa ficou conferindo e aí pegou e saiu atrás da pessoa, e eu olhando aquilo, e falou, o senhor deu dinheiro a mais, o valor é tanto, né? Esse é o valor, então estou devolvendo. E aí quando eu vi aquilo eu falei, puxa vida, isso me diz que a gente poderia até dormir sem chave na porta, né? Seria o ideal. E nós não podemos fazer isso, nós temos que ter chave até no nosso coração. Foi por isso que eu falei todas essas coisas. Espero que o que eu tenha falado não seja algo que atrapalhe, né? É isso.